cadeira. Hoje eu trouxe minha caixa de ferramenta. Eu vou pôr minha caixa de ferramenta aqui. Posso? O que esse pastor trouxe caixa de ferramenta tudo? Para consertar alguma coisa. Deixa eu só me posicionar aqui. Diga para aquele que está do seu lado que bom que você veio. Abençoa a vida do seu irmão. Amém? Antes de começar essa pregação, eu gostaria de elogiar um grande homem, meu filho Lourenço. Hoje nós tivemos um desentendimento, eu e ele. Quem nunca brigou com seu pai? Acho que todo mundo, né? E nós tivemos uma briga bem Hadouken, né? Quem é do Hadouken aí? Do Fortnite, né? E aí eu conversei com ele, né? Teve um desentendimento, eu subi com ele no quarto, conversei com ele. E aí depois, eu falei para ele, eu falei, olha, você pode aprender a pedir perdão, ou você fica com essa raiva toda e guarda isso. E com muita alegria mesmo. O meu filho veio, eu fui lá para a área, pensar um pouco, orar, e aí meu filho veio pedir perdão para mim. Então, filhão, eu estou muito feliz por você estar se tornando um homem, tá? Somente homens é quem conseguem se humilhar e pedir perdão, tá? Você tem um coach, você tem um pai, e você tem, antes de Jesus, você tem um amigo, tá? Seu pai é teu amigo, tua mãe é seu amigo, sua amiga, tá bom? Deus abençoe você, estou muito feliz. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu falar algo para vocês. Como é que foi da pregação passada? Dá para a gente abrir um negócio com 100 reais, sim ou não? Sim, claro que dá. Dá para abrir negócio com R$1, 10 reais, né? E colocar em prática essa palavra. Gente, é muito importante vocês saberem que Jesus foi chamado. O chamado de Jesus começou aos 12 anos de idade. E entre o chamado de Jesus e a manifestação do chamado de Jesus, só foi aos 30. Então, ou seja, teve uma preparação, tá? Então, você recebe uma promessa, assim, olha, você vai ser milionário. E amanhã você já começa a gastar. Com calma, Deus vai te capacitar, vai te mostrar como é que você trabalha com dinheiro, como é que você mexe com dinheiro, você vai fazer cursos. E aí, Deus fala, toma, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o mundo. Amém? Mas vocês estão curiosos para saber o que eu trouxe na minha caixa de ferramentas. Hoje eu quero falar como que nós podemos ser ferramentas eficientes na mão do Senhor. Amém? E eu vou basear a minha pregação em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Se você não tiver Bíblia, né, eu vou ler aqui para você, com certeza a minha vai estar um pouco diferente, mas está tranquilo. A palavra de Deus diz assim: existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Baixe a sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez, Espírito Santo, meu amigo, muito obrigado por mais uma oportunidade de eu poder ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, vem trazer essa palavra ao coração dos seus irmãos através da minha boca, da minha voz. Que todo espírito de incredulidade, espírito que não acredita no Senhor, saia agora em nome de Jesus. Que haja a paz nesse lugar. E a nossa mente nós levamos cativa ao senhorio do Senhor Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho a minha caixa de ferramentas.
sua casa deve ter também o quê? Uma caixa de ferramentas igual a essa. Não igual a essa. Por quê? Para não ficar espalhando as ferramentas, não é? Lá na minha casa também, eu resolvi comprar uma caixa de ferramentas. No momento quando eu comprei, eu achei que esse negócio é grande demais, né? Mas hoje, pensa, eu tenho aqui, ó, já está cheio de parafuso. Eu nunca vi tanta coisa, tanto parafuso assim. É que já teve várias reformas e eu tive que usar. Agora, para que a gente utiliza uma caixa de ferramentas? Para guardar ferramentas, isso, muito bem. Agora deixa eu falar algo para você. Se eu precisar, por exemplo, bater um prego, consertar a gaveta, glória a Deus. Se eu precisasse bater um prego aqui, de repente tivesse solto alguma coisa assim, qual ferramenta que eu utilizaria para bater esse prego? Martelo. O martelo, né? Porque normalmente eu lembro quando eu era pequeno, você não achava o martelo, o que você pega? Alicate. Mas o que vai acontecer, irmão, se você pegar o alicate para bater o martelo? Vai pregar? Vai. Mas você vai fazer o quê? Vai detonar com a ferramenta. Por quê, irmão? Porque alicate foi feito para bater. É martelo? Não. Então não vai ter tão eficiência. Não vai ter a eficácia que a ferramenta deveria ter. Você deve usar o alicate para tirar alguma coisa, apertar, segurar. Se você for precisar utilizar para pregar um prego, você tem que usar o martelo. Agora sim. Agora eu estou com a ferramenta correta. Não existe trabalho difícil. Eu lembro muito bem, tem um amigo meu, o nome dele é Rafael, ele é eletricista. E o pai dele, ele tem ferramenta para tudo. Para tudo ele tem uma ferramenta. E um dia ele falou assim: Nicola, não existe serviço difícil. Eu falei: sério, seu... Como é que é o nome dele? Não vou lembrar agora. Ele falou: sério? Ele falou: sério? Eu falei: porque se eu mandar você, falou assim, ó, quebra essa parede para mim com uma colher, quanto tempo você acha que você vai levar? Uma vida, né? Agora fala assim: pega a britadeira, arrebenta essa parede, em 1 hora eu acabo com tudo. Então você tem que ter a ferramenta ideal, a ferramenta certa para cada tipo de serviço. Agora, imagine se eu fosse precisar, ao invés de bater um prego aqui, eu visse aqui que tem um parafuso solto. O que eu poderia usar para apertar esse parafuso? Uma chave de fenda. Não, irmão, não é um alicate de novo. Por quê? O que vai acontecer? Isso acontece muito na vida do cristão. O cristão está doendo. Aí o outro irmão quer ajudar. Mas o outro irmão não é a chave de fenda. O outro irmão é alicate. Aí ele pega na cabeça do irmão e faz assim: aperta, irmão. Aperta, mas desgasta a cabeça do irmão. Você machuca o abençoado. Porque você não está com a ferramenta certa. O que eu quero dizer? Às vezes você não está com a palavra correta. Às vezes você está muito alegre e a pessoa está triste. E aí você pode azedar o negócio. Então você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber o temperamento que é a sua esposa. Por exemplo, eu sou do temperamento extrovertido, sou alegre, brincalhão. O contrário da minha esposa. Isso não quer dizer que ela não seja isso. Ela também brinca, ela tem os momentos dela. Só que não é tão quanto eu. Então eu tenho que saber o momento certo, como as coisas têm que falar. Como eu vou comunicar com ela? Eu preciso mudar meu tom de voz, né? Às vezes eu quero chegar assim: amiga, pensa no negócio aí. Não posso. Tem que chegar mais calmo, né? Então a gente vai trabalhando, a gente vai, sabe? Esqueci o nome aqui Diego não. Bruno. O Bruno acabou de casar. É dois corpos finos quando se encontram, narizinho com narizinho. Aí vai passando os anos, vai virando, vai encostando os espios no outro, aí vai furando. Aí depois encaixa, sabe? Aí entra e sai, tá tudo de boa. Entende? Então, é assim que funciona. Com a ferramenta é igual. Então, se eu preciso apertar o parafuso, eu vou usar o quê? Uma chave de fenda, uma furadeira, né? Para apertar mais rápido e tudo mais. Agora imagine que eu preciso medir alguma coisa. O que eu usaria para medir algo? Vocês são modernos, irmão. Eu sou da época do metro. Quem que é da época do metro? Pensa.
Meu avô andava com aquele negócio assim, ó. Aí com lápis aqui enfiado, né? E aí, de repente, meu avô jogava lá o metro. Aí jogava o metro. E segura aí, Nicola. Aí jogava outro metro, né? Hoje a gente tem o quê? A trena. E tem umas trenas digital, né? A laser. O dia que o cara foi instalar para nós lá no cartório fazer as nossas salas, ele colocou um negócio no chão assim, aí colocou uma trena laser aqui, colocou ali assim, puf, falei, rapaz, que legal, cara. No teto laser liscando, aí só foi colocando o trilho, né? Falei, nossa, que bacana. Falei, que legal. Então, ou seja, se eu precisar medir aqui, então eu ponho a trena, né? E faço a medida. Então é assim que funciona. Cada ferramenta que eu tirei aqui da minha caixa de ferramentas tem uma função. Sim ou não? Sim. Tem uma função. Se eu fosse, vou ser bem didático hoje, tá? Pintar alguma coisa. Não é o alicate, não. Mas vocês têm mania do alicate, tudo é alicate, não. É o pincel. Eu vou usar o pincel para fazer uma pintura, para fazer um acabamento. Então, ou seja, cada ferramenta tem a sua função. E é isso que eu quero ficar claro, deixar claro aqui para vocês, que dentro de uma caixa de ferramenta, todas as ferramentas têm a sua função específica. Se você inverte a ordem, eu tenho problema, tá? E aí que eu quero chegar com você. É muito importante você saber e ter a ferramenta que você vai usar. Olha o que diz aqui. Agora, existe alguma ferramenta dessa que consegue fazer um trabalho sozinho? Quer um exemplo? Essa igreja aqui, ela foi feita só com martelo? Não. Essa igreja só foi feita com alicate? Não. Entendeu? Todas as ferramentas fazem uma construção. Uma ferramenta sozinha não vai muito longe. Ela vai apertar, vai furar, vai fazer alguma coisa só e mais nada. Então eu preciso de mais ferramentas. Então, tendo isso em mente, eu quero te apresentar a vocês, espiritualmente falando, 5 ferramentas que todo cristão deveria ter na sua caixa de ferramentas. Amém? 5 ferramentas. Até porque, do que adianta você ser martelo e não pregar? Do que adianta você ser chave de fenda e não apertar? Lembra da fidelidade? Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Então, a primeira ferramenta, aí eu trouxe aqui, vou dar um nome para isso aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho bastante. Eu vou chamar. Vou colocar aqui, né? De caixa de ferramenta do cristão. Amém? Amém. Aqui. Caixa de ferramenta do cristão. Vou te dar uma incumbência. Tira um pedacinho para mim, cola aqui atrás. Tudo bem? Pode ser? Nós vamos chamar isso aqui de caixa de ferramenta do cristão. E o que, como eu falei para vocês, eu trouxe 5 ferramentas que nós vamos utilizar para colocar nessa caixa de ferramenta do cristão. E se você concordar comigo, a gente coloca lá dentro, beleza? Estamos firmes? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou colocar aqui chama fé. A palavra de Deus diz assim: a fé é uma ferramenta indispensável, pois ela é a exigência número 1 que Deus, para você se chegar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, ou seja, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem a ferramenta fé, irmão, você pode ir embora. Sem a ferramenta fé, você pode parar de ler a Bíblia. Porque sem a fé, nós não vamos conseguir chegar a Deus. Por que você veio na igreja? Porque você vem na igreja, porque Deus vai se manifestar, vai fazer milagres, curas e maravilhas através da palavra de Deus. Então, ou seja, sem a fé, você não estaria aqui. Está aí? Dá para ver? Caixa de ferramenta do cristão. Então, a fé, eu acredito que a gente poderia ser a primeira ferramenta a gente colocar na nossa caixa. Por quê? A gente sabe que a gente precisa de uma fé grande para fazer mover montanhas, sim ou não? Nós precisamos de uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, não é? Então eu acredito
que na sua caixa de ferramentas, você é um cristão? Cristão é aquele que crê em Cristo, gente. Você é um cristão? Então, na sua caixa de ferramentas, você deve ter o quê? A ferramenta fé. Amém? Então, vamos colocar aqui na caixa de ferramentas do cristão. Irmão, se eu arrebentar com essa caixinha, minha esposa vai ficar brava comigo. Eu preciso colocar, então, a ferramenta fé. Amém? Joia. A segunda ferramenta que tem que estar na caixa de ferramentas do cristão é a palavra de Deus. Porque olha bem, se a ferramenta fé nos habilita a crermos em Deus, a ferramenta palavra de Deus nos habilita a fazermos a sua vontade e influenciarmos positivamente a vida das pessoas. Irmão, quantas vezes você está andando na rua ou você vê alguma coisa e aí alguém precisa de uma oração? Irmão, se você não tiver conteúdo, se você não tiver palavra de Deus, o que você vai falar para a pessoa? Mensagem positiva? Ah, vai dar certo. Não, irmão. Você tem que falar assim, ó, o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. O que diz Lucas 1,37? O que diz lá? Põe aí para a gente ver. Lucas 1,37. O que fala aí Lucas 1,37? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então eu preciso ter palavras, ou seja, a minha boca fala do que está cheio meu coração. A gente já aprendeu que o coração é mente, né? Ou seja, o que a minha mente tem? Minha mente tem palavra de Deus. A primeira coisa que eu fiz, eu fui para o acampamento, e aí eu vi o cara, ele comprou essa Bíblia aqui, viu? Bíblia de estudo, desafios de todo homem. Na hora que eu vi a contracapa, está escrito assim na contracapa, ó: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmão, pensa agora eu nem sei como é que é o nome desses farol, né? Na minha época era farol CBR, se iluminava tudo, né? É a luz do Senhor, é a palavra dele. Você vai andando, está escuro, vai iluminando, vai abrindo os caminhos. Então você precisa ter a palavra de Deus. Então a ferramenta, a palavra de Deus, tem que ter. Então, mais que urgente, eu fui lá e comprei essa Bíblia. Essa Bíblia é uma bênção. Pensa numa Bíblia bacana. Se você puder, invista. Din-din, a comprar uma Bíblia dessa para vocês homens, viu? Muito legal. É a versão nova, a versão transformadora. É show de bola. O salmista fala isso, ó. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse é o nosso manual do fabricante. Amém? Está tudo bem aí? Está tudo bem. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Olha o que fala a palavra de Deus. Toda a Escritura, só um pedaço da Escritura toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que serve a palavra de Deus? Você já parou para perguntar? Para que serve a palavra de Deus? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem, aqui é homem e mulher, tá? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, esteja o quê? Apta, pronta e plenamente preparado para toda boa obra. Entende isso? Na hora que você tem a ferramenta, a palavra de Deus na sua caixa de ferramentas, você está aqui, ó, você está preparado para toda obra. Qualquer obra. Ah, como é que eu faço para abrir empresa? Aqui, mano. Como é que eu faço para educar meus filhos? Aqui. Como é que eu faço para ter um casamento legal? Aqui. Está tudo aqui. Ferramenta a palavra de Deus. Você precisa utilizar ela. A Bíblia ainda fala que esta ferramenta é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Fala aí, Deus. Então veja, olha a profundidade de você ter a ferramenta, a palavra de Deus, junto com a ferramenta fé,
para a gente trabalhar. Amém? Quando temos a palavra de Deus no nosso coração e a praticamos, nós desviamos do pecado. Amém? Nós desviamos do pecado. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Alguém já falava isso? Guarda a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, para que você não se desvie do caminho do Senhor, que é correto, que é correto. Então, ou seja, a ferramenta, a segunda ferramenta, palavra, vai para a caixa de ferramenta? Vai para a caixa de ferramenta. Amém. Terceira ferramenta. A terceira ferramenta que eu quero falar sobre vocês é oração. Ferramenta oração. Amém? A ferramenta oração, ela é fundamental para você ter o quê? Relacionamento com Deus. Porque orar é falar com Deus. Orar é você conversar com Ele. Deixa eu falar um negócio com você. Vou aqui com o irmão. Como é que é o nome do irmão? Milton. Vou conversar. Time você torce? Palmeiras? Timaço. Timaço, Palmeiras. Então deixa eu falar. Deixa eu falar aqui para você. Vou conversar com você, tá? Milton, né? Ó, grande Milton, você viu o jogo do Palmeiras? Como foi lindo, maravilhoso. Meu! Você gostaria de conversar assim comigo? Às vezes você não vai conversar assim com Deus. Você tem que conversar com Deus como um amigo. Como eu converso com a pastora. Eu entendo que uma hora é quando você está clamando. Aí é fervoroso. Você vai estar desse jeito mesmo. Mas na conversa do dia a dia, você vai conversando como? Senhor, está difícil. Como aconteceu hoje na minha casa. Deus, traz paz para o meu lar. Alinha as coisas aqui. Porque assim, eu estou passando por um momento assim, irmão. Deus está mudando tudo meu cativeiro, tá? Está revirando tudo, tá? E eu sabia que eu ia enfrentar dificuldades. E aonde você acha que o inimigo vai bater, irmão? Nas pessoas que você ama. O embate vai acontecer naqueles que você ama. Quem traiu Jesus? Quem não amava Ele ou quem amava Ele? Quem amava. Quem vai te trair é quem te ama. É quem está mais perto de você que você vai ser traído. Você não vai ser traído com outra pessoa. Entendeu? Por isso que a oração é fundamental. E eu orei ao Senhor. Orar é conversar com Deus, é trocar ideia. Senhor, olha, essa dificuldade aqui está complicada, né? Estou eu com o Lourenço, minha esposa, minha outra filha, né? Falei, vem e muda essa situação. Irmãos, por muito pouco eu não vinha pregar hoje aqui para vocês. Eu falei, isso é espiritual, e a gente tem que ter o discernimento. E aí eu falei, Deus, ajuda-me. E ele me ajudou. E Ele trouxe paz para o meu lar. Entende? É assim que funciona. É difícil? Claro que é. Mas é como falou a pastora. O coração de pastor é isso. É sobe e desce, sobe e desce. Montanha russa. Ainda bem que eu sou. Né? Gosto de aventura, então. Resiliente. É isso aí, pastor. Sabe o que é resiliente, irmão? Vou te explicar. Imagina um elástico. Estica. Aí faz o quê? Solta. Volta ao normal. Resiliência é essa velocidade que você tem de levar uma pancada e voltar de novo. E qual que é a ferramenta para o resiliente? Perdão. Porque se você não pedir perdão, vai te esticar, o orgulho vai tomar conta de você e vai fazer o quê? Arrebentar lá. Quando você pede perdão, você volta. Isso é ser resiliente. Amém? Então, a oração é mostrada na palavra de Deus como uma ferramenta indispensável na caixa de ferramenta do cristão. Jesus exemplificou o bom uso dessa ferramenta, incentivando que usemos em todo tipo de situação. Todo tipo, irmão. Todo tipo. Olha o que diz em Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, quem? Jesus. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. É para orar, irmão, até pelos inimigos. Olha aqui. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E tudo o que pedirem, tudo o que vocês pedirem em oração, se
se crerem, receberão. Simples assim. Eu não sei o que você está pedindo, mas pede com fé, irmão. Fé tem aqui na nossa caixa de ferramenta? Tem fé. Tem palavra de Deus? Tem palavra de Deus. E agora vai ter oração, que a gente vai colocar na nossa caixa de ferramenta do cristão, né? Olha que e outra coisa, Jesus também orientou como é que a gente deve orar. Olha como é que nós devemos orar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa. Irmão, presta atenção agora. Isso é Mateus 6,5. Agora olha o que fala Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê você no secreto, te recompensará. Irmão, nada de ir para o monte, hashtag partiu o monte orar, para com isso. E aí posta lá na rede social. Quem precisa ver você orar, irmão? Deus. Acabou. Deus sabe se você está orando ou não. Não precisa você ficar se mostrando ou falando. Deus sabe se você está orando ou não. Deus sabe se realmente você tem uma rotina de oração. Irmão, você toma banho todo dia? Glória a Deus. Sinal que você tem que orar todo dia. Todo dia. Ora todo dia. Todo momento. Está no carro? Estou orando. Como é que você ora? Lembra que eu falei que é orar? É conversar com? Então, estou conversando com Deus. Eu entro no carro e falei, galera, já entrou? Peraí, está faltando um anjo. Aí o último anjo entra, né? Aí a gente vai conversando. E aí, como é que está o reino? Não, também. O que nós vamos fazer? O que Jesus veio aqui fazer o quê? Cuidar dos negócios do pai dele. Quem que é o teu pai, irmão? Deus. E por que você está cuidando dos negócios do seu pai? Tem que cuidar dos negócios do seu pai. E como é que você vai saber? Por exemplo, vamos dizer que a igreja está precisando de alguma coisa aqui que eu não sei. Qual é a única forma de eu saber que a igreja está precisando de alguma coisa para fazer? Conversando com a pastora. Se eu não converso com a pastora não conta dos planos dela para mim, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu preciso conversar com Deus para saber o que Ele quer que eu tenho que fazer. Aí eu começo a cuidar dos negócios do meu pai. Só uma dica: o meu pai é dono do ouro da prata. Se eu fosse você, cuidava dos negócios dele. Porque para ele deixar cair uma barrinha de ouro, um diamante, é ali. Aí você, uma barra de ouro. Glória a Deus. Entende isso? Oração, irmão. Oração. E diversas vezes na Bíblia vemos demonstrações do poder da oração. Lembra quando Pedro estava preso? Pedro estava preso. O que a igreja estava fazendo? Orando. E o que aconteceu? O anjo foi lá e acabou com tudo, irmão. Arrebentou com tudo. Então você ora, o anjo vai lá e acaba com tudo. Simples assim, né? Não é. É fé. Ah, mas eu não vi nada. Você não tem que ver, você tem que crer. É fé. Fé está aqui? Está aqui, a fé está aqui. Fé. Então, ou seja, oração vai para a caixa de ferramenta? Vai para a caixa de ferramenta. Quarta ferramenta. Hoje eu estou rápido, hein? Quarta ferramenta. Irmão, quarta ferramenta do cristão: jejum. Irmão, deixa eu falar para você. Quando você vai fazer exame de sangue, pastor, aí o médico fala o que para a senhora? A senhora tem que ficar em jejum. Aí a senhora chega nele, lá no outro dia, 7 horas da manhã, vim tirar sangue. Ah, é? Você está em jejum? Tá. Ah, é? Quanto tempo? 8 horas. E o que você deixou de comer? Não, eu não estou vendo mais WhatsApp. Não, eu não estou comendo chocolate. Não, eu deixei de ver televisão. A senhora vai conseguir tirar sangue? Olha aqui, presta atenção nisso. Jesus também orientou, né? Não, é aqui. Mateus 4,2. Temos muitas menções na Bíblia, mas olha bem. Antes de ser tentado pelo diabo, Jesus jejuou. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, adivinha o que Jesus teve? Isso, irmão. Quantos
você fizer jejum, e se você não ficar com fome, eu acho que você não fez jejum. Jejum é ficar com fome, porque você vai matar a carne e fortalecer o espírito. Isso é jejum. Tenta, eu quero que você faça um teste. Chega lá às 7 horas da manhã, mentira sonho, né? Está de jejum todo, de Coca-Cola. Não tem, irmão. Jejum é, se você não tem nenhuma problema de saúde e tudo mais, é uma coisa, aí tem que respeitar. Mas se você falar, vou fazer um jejum das 6 ao meio-dia, eu não vou comer. Ou durante o dia inteiro eu vou ficar só tomando água. Ou eu só, entende? Ou eu vou comer só salada, né? Que nem o jejum de Daniel, fruta. Isso é jejum, irmão. Não vem inventar conversinha para mim, não. Jejum é jejum. É jejum. Jejum é tirar a comida, é você deixar a carne. E outra, depois você vai estudar sobre jejum. Faz um bem danado para você. Elimina a toxina. É muito bom. É claro, você não vai, né, ficar muito tempo igual Jesus, 40 dias. Né? Você tem que se preparar para isso. Mas o jejum de um dia, a água, nem meu pai falava, para morrer de fome é pelo menos 5 dias. Não morre não. Não morre não. Vem contar a historinha aqui para mim não. Tá? Então jejuar é, vou deixar de comer. Temos uma campanha de jejum e oração. Então você vai escolher um horário. Olha, das 6 ao meio-dia eu não vou comer. Amém. Fez jejum. Chega na hora do almoço, o Senhor está aqui, estou entregando meu jejum, glória a Deus, amém. E que meu almoço, irmão. Entende? Isso é jejum. Então naquele período você vai se abster de alguma coisa e vai jejuar. Ficou claro? Quando você for tirar sangue, não vai falar que você só tirou o smartphone, tá? Não estou jejuando de rede social. Para com esse negócio. Deixou você com fome? Deixou nada, deixou você com mais vontade de comer as coisas. Chega lá, aquelas negócio do taste lá, né? Então Jesus também orientou que olha a importância do jejum. Jesus também orientou que determinadas coisas no reino de Deus só podem ser bem realizadas se acompanhadas do jejum. Presta atenção. Mas essa casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Entende? Tem uns capetas, irmão, que se você não estiver forte no espírito, não vai dar. Não vai dar. E olha, irmão, eu quero falar para você que o seu nome esteja na boca de algum crente orando por você. Entendeu? E se você tem que ter lá uns nomes para você orar também. Pode pôr meu nome no seu caderninho aí. Quero teu dinheiro não, quero 5 minutos do seu tempo de oração, minha vida, minha família, minha casa. O desafio é grande. Amém? 5 minutinhos. 1 minutinho. Senhor, abençoa Nicole, glória a Deus. Pronto, dá para lembrar. Tá? Então jejum é importantíssimo, mas jejum de verdade, igual o crente das antigas, né? Jejum. Então, jejum vai para aqui, vai ou não vai? Sim. Caixa, tá viu? Tá ficando afiado. E a quinta ferramenta? A quinta ferramenta é algo que tem que ter na vida do cristão, sim ou não? O amor. Sem o amor, não conseguimos manusear nenhuma dessas ferramentas. Nenhuma. Quantas vezes eu já fui em alguns cultos e o pregador, irmão, você fala, rapaz, esse cara, nossa! Aí você vai conversar com o irmão. Nem hora pra tocar. Nem hora. Porque não tem amor, não ama você. Tem que amar. Eu sei das suas dificuldades, porque eu passo dificuldades também. Irmão, eu não vim aqui fazer tipo. Como eu falei para você, minha casa azedou hoje. Eu sou gente igual a você. Eu sei que eu só preciso melhorar. Como é que é o negócio mesmo? Teve um cara que veio aqui e falou que eu tenho que ser a minha melhor versão, com os recursos que eu tenho, na fase que eu me encontro. Isso. Se você não for a sua melhor versão, na fase que você se encontra e com os recursos que você tem, você não vai passar de fase. Deus não vai te jogar para frente, porque Ele sabe que se Ele te jogar para frente, você vai machucado. Porque você não passou disso, você não resolveu isso. A gente estava ali fora conversando com a pastora. É desafio. A pastora falou assim: nunca perdi um culto, nunca deixei de vir uma ceia. Ou seja, ela é legítima, ela tem desafios para contar. Deixa eu te contar um negócio aqui da neurociência.
Toda vez que você tem um desafio pela frente, tá? Porque crente vai aprender a falar que ele não tem crise, que ele não tem problema, ele tem desafio. Toda vez que você tem um desafio pela frente, seja o que for, você fala, nossa, esse desafio, hein, é grande. Sabe o que o seu cérebro faz? Ele faz assim, ó, olha para trás. Aí ele pergunta assim, tem vitória? Se você não tiver vitória, o cérebro fala assim, ó, nem vai, você vai perder. Aí você fala assim, mas como que eu tenho vitória? Simples. Quando você, por exemplo, durante o dia inteiro você trabalhou e você tinha uma meta para bater naquele dia, e você bateu a meta, sabe o que você faz, Ju? Chega em casa, pega um copo com água e faz assim, ó, essa água por ter batido aquela meta, e pega assim, ó, e celebra, porque o cérebro, ele não sabe a diferença entre grande vitória e pequena vitória, ele só sabe o que é vitória. Aí quando você tem um desafio da próxima meta, ele faz assim, ó, olha, ela tem uma vitória, e aí você vai para a próxima. Por isso que você precisa vencer agora no seu casamento, agora com o seu... Se eu não venço com o meu filho, eu não consigo avançar. Se eu perco essa batalha hoje, eu não ia ter subsídios para a próxima batalha. Você acha que acabou? Né? Já assistiu o filme Divertidamente? Nossa, assistiram. Ah, Deus. Tem uma fase lá, que quando a menina completa 12 anos, ela fala assim, agora não vamos ter mais problema. Não tem. O tempo todo você vai ter um desafio. O tempo todo você vai ter um desafio. Então, ou seja, a palavra de Deus assim, e aí eu fiquei procurando na Bíblia. Qual que é a melhor definição para amor, irmão? Olha o que eu achei. E acima de tudo, tenham amor. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Irmão, não tem. O amor ele une. O amor ele fortalece. Sabe? É o amor. Sem amor, a gente não somos nada. Somos nada. Por isso que Deus é amor. Por isso que quando você está em Deus, o amor faz a diferença. Eu escolhi amar. Você não escolheu. É mandamento. Não tem escolha para você. Você tem duas escolhas, na verdade. Ou você ama, ou você ama. Você pode escolher qualquer um. Tá? Tem amar e tem amar. Entende? Eu amo. Eu persevero, eu continuo, eu vou de novo, eu vou quantas vezes for necessário. Lembra? Celebra, vamos para o próximo desafio. Manusear bem a ferramenta amor é fundamental para todas as outras ferramentas funcionarem bem. Para o jejum funcionar, para a oração funcionar, para a palavra funcionar e para a fé funcionar, tem que ter amor. Se não tiver amor, nada disso vai funcionar. É através dele que nós iremos empenhar a nossa busca do conhecimento pela palavra de Deus. É com o uso dele que oraremos pelas mais diversas causas e dobraremos nossos joelhos diante do Pai. É com amor que conseguiremos dizer não ao nosso corpo egoísta e jejuarmos diante de Deus, dizendo a Ele que o amamos mais que os alimentos. Então, com essas ferramentas, dá para a gente colocar mais ferramentas ali, sim, muito mais, perdão, né? Muito mais, domínio próprio, muitos outros frutos do Espírito. O amor faz todas as ferramentas ficarem bem amoladas e não enferrujarem. A sua caixa de ferramentas, irmão, tem que ser igual ao cinto do Batman, lembra? Tem um amigo meu, acho que o senhor conhece o Adilson? O Adilson? O Adilson é assim, ó. E aí, Nicola? Eu mando alguma mensagem para ele, ô Nicola, pensa, hein? Legal, hein? Então, o cara lá 5,9, bateu 7,7, sabe aquelas, parece aquelas estrelinhas ninja? Ele só vai mandando os versículos, irmão. O que ele tem na mente? Palavra de Deus. Palavra de Deus, entende? Você tem que ser igual ao cinto do Batman, tem que ter aquelas ferramentas, ó. Né? Manda uma palavra. E ele usa a ferramenta palavra. Então, quando falamos de ferramentas do reino espiritual, é necessário alertar que as ferramentas precisam estar sempre limpas e afiadas,
para que possam funcionar eficientemente em nossa vida e principalmente na vida dos irmãos. Irmãos, deixa eu falar algo para você. A caixa de ferramenta de Deus é a igreja, e cada um de vocês é uma ferramenta. E se você não está amolado e afiado, tem um provérbio que diz assim, que se eu for cortar uma floresta, o que eu tenho que fazer primeiro? Amolar o meu machado. Então você tem que estar amolado. Vamos colocar a ferramenta amor aqui. Você tem que estar amolado, você tem que estar com amor, você tem que estar com palavras, você tem que estar jejuando, você tem que estar orando, você tem que ter fé. E aí Deus fala assim, opa, vamos pegar o Milton aqui e vou usar ele agora. Abri a caixa de ferramenta, peguei o Milton para quê? Vou usar ele. Ah, Senhor, mas o que você entendeu? Você não estava lá no dia da pregação lá? O pessoal, rapaz, como tinha que estar afiado? Ah, não estou, então vamos embora. Entende? Então você tem que estar preparado, porque Deus vai te usar. Aí eu pego o martelo e o martelo não bate. Aí eu pego a chave de fenda e ela espana. Aí eu pego o pincel, não segura a tinta, a trena não abre. Para que eu vou guardar essas ferramentas na minha caixa de ferramentas? Não, se ela não tem função nenhuma, se ela não tem utilidade. Está fazendo sentido? Tem que fazer sentido. Se você deixa o machado, ferramenta, está lá em Eclesiastes, desculpa. Se você deixa o machado, ferramenta, perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Eclesiastes 10:10. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus serão as suas ferramentas sendo afiadas. Toda vez que você gastar tempo com Deus, está afiando a ferramenta o quê? Amor, fé, palavra, entende? Tempo com Deus não é desperdiçar tempo, é ganhar tempo. Você está ficando mais forte, mais afiado, mais firme. Quanto a você, esteja sempre com a sua caixa de ferramentas limpa e em dia, com as várias ferramentas que Deus te deu afiadas, para quando Deus abrir a caixa de ferramentas dele, poderá escolher você, para você ser usado de forma eficiente e eficaz, várias e várias vezes por ele. Irmão, você acha que você só precisa uma vez usar um martelo? Claro que não. Vira e mexe, você tem um prego para arrancar, para tirar, para bater. Então você tem que estar pronto, porque Deus vai te usar sempre. E aí eu te falo, para alguns Deus deu um talento o quê? Musical. Outros Ele deu um talento de ensino. E outros deu um talento de pregar. Agora, existe alguma pessoa na igreja que pode fazer tudo sozinha? É o que eu falei aqui, se eu pegar essa ferramenta aqui, vou construir uma casa. Coitado. Eu tenho que ter todos vocês para nós sermos igreja. Uma ferramenta afiada ajuda a outra. Novamente, há diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito mesmo é o mesmo, é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas servimos o mesmo Senhor. Deus trabalha de formas diferentes, mas é o mesmo Deus que faz o trabalho em todos nós. E eu quero concluir e eu vou chamar o louvor. Deixa eu falar algo para você. Se eu precisasse apertar o parafusinho desse relógio aqui, dá para apertar com o martelo? Dá para apertar com essa chacoalha de fenda? Não. Significa que não importa o tipo de ferramenta que você é no reino de Deus, e não importa se você é grande ou pequeno. O que importa é que quando Deus tem um trabalho para você fazer, você precisa estar lá, na caixa de ferramentas dele, pronto e disposto para ele usar você. Glória a Deus. Então você entende que você é uma ferramenta única e que o que você faz é só você que faz isso, nenhuma outra pessoa faz. E você precisa estar preparado, pronto, com todas essas ferramentas no seu cinto de utilidades, na sua caixa de ferramentas, para que quando Deus precisar usar você, Ele fala assim, vem, e não vai ter problema. É igual aqui, eu abri a minha caixa de martelo, e se eu precisar usar, eu vou sentar marretada. Não
vou precisar, eu acho que vou ter que ver aqui, porque está. Não, eu vou usar. É assim que Deus quer com você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, o louvor pode vir?